Os leões sempre foram símbolos de poder, imponência e força em toda a África. Reconhecidos como verdadeiros reis da savana, eles não são apenas predadores no topo da cadeia alimentar, mas também peças fundamentais para o equilíbrio do ecossistema e parte essencial da cultura africana. Na África do Sul, sua presença desperta fascínio e orgulho, mas também preocupação. Com o passar dos anos, o crescimento da população de leões tem gerado novos desafios. Em busca de alimento e espaço, muitos desses animais ultrapassam os limites das áreas selvagens e se aproximam das comunidades humanas. O resultado dessa aproximação é alarmante. Cerca de 100 ataques a pessoas são registrados todos os anos. Por trás desse cenário, existe uma causa clara: a constante redução do habitat natural e a escassez de presas tradicionais, forçando os leões a avançarem sobre vilas, fazendas e rebanhos. É nesse ponto que começa um dos maiores dilemas da convivência entre homem e natureza. Quando os leões deixam as vastas planícies e avançam para áreas rurais, o choque com o homem se torna inevitável. Nessas regiões, eles atacam rebanhos inteiros, provocam grandes perdas financeiras e espalham medo entre famílias que vivem da pecuária. Para muitos fazendeiros, uma única noite pode ser suficiente para ver anos de trabalho destruídos por um ataque. Diante dessa ameaça, autoridades locais precisam agir com urgência. Entre as medidas mais comuns estão a construção de cercas reforçadas, a instalação de sistemas de alerta e até a formação de equipes especializadas para capturar e realocar os animais. Ainda assim, o desafio é enorme. Como proteger vidas humanas e, ao mesmo tempo, preservar a espécie que simboliza a força da África? Esse é um dilema que continua em aberto e que exige equilíbrio entre conservação e segurança. E se você gosta de conhecer histórias reais da vida selvagem e os segredos por trás desses conflitos, inscreva-se agora no canal Sob o Calvo para não perder nenhum episódio. Caçar um leão na África do Sul não é como perseguir qualquer outro animal. Essa atividade é considerada uma das mais perigosas do mundo, exigindo preparo, estratégia e sangue frio. Diferente de outras caçadas, enfrentar o rei da selva requer equipamentos específicos e um planejamento minucioso. A escolha das armas, por exemplo, é crucial. Rifles de grosso calibre como o 416 Rigby, o 458 Lot e o 470 Nitro Express são os preferidos dos caçadores profissionais, justamente porque foram projetados para enfrentar animais de grande porte e altamente perigosos. Além disso, acessórios como binóculos de longo alcance, rádios de comunicação e dispositivos de GPS são fundamentais para rastrear os felinos e agir com precisão. Porém, antes mesmo de entrar na savana, é preciso cumprir exigências legais rigorosas. A licença de caça só é concedida a quem passa por testes de proficiência com armas, cursos especializados e avaliações sobre a vida selvagem. O custo pode chegar a mais de $200 mil, valor que também ajuda a financiar projetos de conservação e pesquisas voltadas à proteção da espécie. A caça ao leão vai muito além de empunhar uma arma. Ela exige do caçador habilidades refinadas, atenção aos mínimos detalhes e total consciência do ambiente em que está inserido. Um dos fatores mais importantes para aumentar as chances de sucesso é o vento. Os leões possuem um olfato extremamente aguçado e podem detectar a presença humana a longas distâncias se o cheiro for levado até eles. Manter-se calmo, silencioso e atento é essencial, pois qualquer erro pode transformar a caçada em um confronto mortal. Por isso, guias experientes são indispensáveis em cada expedição.
Eles conhecem o comportamento dos leões, sabem interpretar seus rastros e reações, além de orientar sobre como agir em situações de risco. Essa preparação cuidadosa não serve apenas para garantir o abate, mas também para proteger os caçadores. No entanto, a caça levanta uma questão delicada: como equilibrar a conservação da espécie e, ao mesmo tempo, assegurar a proteção das comunidades que vivem próximas a esses predadores. É nesse ponto que o debate sobre ética e necessidade se torna inevitável. A caça ao leão na África do Sul não se resume a mirar e atirar. É um processo que exige preparo físico, concentração e profundo conhecimento do ambiente. Um dos fatores mais decisivos é a direção do vento. Os leões possuem um olfato extremamente sensível e conseguem perceber a presença humana a grandes distâncias, caso o odor seja carregado pelo ar. Isso significa que qualquer descuido pode arruinar toda a estratégia. Além da calma e da frieza necessárias em situações de tensão, os caçadores contam com a presença fundamental de guias profissionais. Esses especialistas conhecem a fundo o comportamento e os hábitos dos felinos, sabem interpretar rastros, ruídos e movimentações, além de orientar sobre como reagir diante de ataques inesperados. Essa parceria aumenta as chances de sucesso e, ao mesmo tempo, reduz os riscos. A caçada, portanto, não depende apenas da força do armamento, mas de um conjunto de habilidades, observação e estratégia. O grande desafio é equilibrar a necessidade de proteger as comunidades com a responsabilidade de conservar uma espécie que é símbolo da vida selvagem africana. O momento mais crítico da caça acontece quando o leão finalmente é encontrado. Diferente de outros animais, ele não costuma fugir facilmente e muitas vezes encara o caçador com ferocidade. Esse é o instante em que a tensão atinge o ápice. Um erro de cálculo, um disparo mal executado ou até mesmo um movimento em falso pode custar a vida. O rugido ecoando pela savana é o sinal de que o confronto está prestes a começar. Nesse momento, cada detalhe conta, desde a postura firme até a respiração controlada para garantir a precisão do tiro. Mas mesmo com toda a preparação, não há garantia de vitória, pois o leão pode contra-atacar em questão de segundos. Guias experientes reforçam constantemente que o respeito ao animal é fundamental, pois ele não é apenas um alvo, mas sim um símbolo da natureza selvagem. Esse instante resume a essência da caçada: coragem, estratégia e a eterna luta entre homem e fera. Ao final, o resultado não é apenas a captura, mas também a reflexão sobre os limites entre tradição, esporte e preservação. Depois que o tiro é disparado e o silêncio retorna à savana, começam as reflexões sobre o verdadeiro significado dessa prática. A caça ao leão sempre esteve cercada de polêmicas, pois ao mesmo tempo que movimenta milhões de dólares em turismo, também levanta sérias questões sobre ética e preservação. Os defensores afirmam que as altas taxas pagas pelos caçadores financiam projetos de conservação, beneficiam reservas naturais e ainda ajudam comunidades locais a manterem suas atividades. Já os críticos destacam o risco de reduzir populações selvagens e a crueldade de transformar o rei da selva em troféu. Esse embate divide opiniões no mundo inteiro. Além disso, a imagem do leão morto costuma gerar grande impacto emocional, tornando-se combustível para debates acalorados em redes sociais e na mídia. No fim, a caça vai muito além do ato em si. Ela se transforma em uma discussão sobre valores, cultura e sobrevivência. Cabe a cada um refletir se o preço pago, em dinheiro e em vidas selvagens, realmente justifica a manutenção dessa tradição tão controversa. A jornada pela caça ao leão na África do Sul nos conduz por um caminho repleto de riscos, técnicas apuradas, dilemas éticos e reflexões profundas. Desde o preparo inicial, com licenças caras e treinamentos rigorosos, até o instante do confronto direto com o rei da selva, cada etapa revela a complexidade dessa prática. O caçador precisa lidar com o imprevisível, o vento que pode denunciar sua presença, o rugido que anuncia perigo iminente e a consciência de que um único erro pode transformar a caçada em tragédia.
O uso de armamentos de grosso calibre, o apoio indispensável dos guias e o domínio sobre os mínimos detalhes mostram que a caçada vai muito além de apertar o gatilho. Ela exige coragem, estratégia e respeito, mas é no impacto que essa prática gera que se encontra o maior questionamento. As altas taxas pagas financiam reservas, comunidades e projetos de conservação, o que para muitos justifica sua continuidade. Ao mesmo tempo, cresce a indignação de quem vê no leão não um troféu, mas um símbolo intocável da natureza selvagem africana. Essa divisão expõe um embate cultural, econômico e moral que vai muito além da savana. Coloca em pauta o valor da vida animal frente ao interesse humano. No futuro, a caça ao leão pode seguir dois caminhos distintos. Em um cenário, continua regulamentada, servindo como ferramenta de geração de renda e de conservação controlada. Em outro, pode ser banida de vez, cedendo espaço a alternativas como o ecoturismo, que valoriza o animal vivo em seu habitat natural. Independentemente da direção escolhida, uma certeza permanece. Cada disparo, cada licença e cada debate moldam a forma como o mundo enxerga não apenas os leões, mas a própria relação entre homem e natureza. Assim, concluímos essa jornada compreendendo que a caça ao leão é muito mais que um ato de sobrevivência ou tradição. É um reflexo da eterna luta entre a preservação e o desejo humano de dominar a natureza. E a grande pergunta que ecoa é: o que deixaremos como legado? Um futuro onde o rugido do leão se mantém vivo pela savana? Ou apenas memórias de um passado onde a fera mais majestosa da África foi reduzida a troféu?